Fala pessoal, tudo bem? Olha, estou começando aqui esse vídeo, coração um pouco apertado, por causa de um relato que eu recebi de um dos inscritos no meu canal, né? E eu já falei para vocês, o meu objetivo aqui, assim como eu faço também quando eu prego numa reunião aqui perto da minha casa, né, em que eu contribuo pregando a palavra de Deus, né? Eu não sou pastor, mas eu prego a palavra. Eu tento instruir, edificar as pessoas com o dom que Deus me deu, que foi o dom da palavra. Então, isso é um prazer, é uma missão que eu tenho na minha vida. Então, eu vou ler o relato dessa pessoa, né, desse último vídeo que eu fiz a respeito da morte do chefe, do líder do Hamas, né, e ele veio e abriu o coração dele para mim. E eu vou ler o relato dele e depois a gente vai trazer uma mensagem em cima disso, e essa mensagem que ela possa edificar você, tá, forasteiro? Que é a pessoa que está na tela aí que fez essa mensagem, né, e a todos aqueles que entrarem no meu canal possam ser edificados com essa mensagem. Então a mensagem dele diz o seguinte: Boa tarde, Rodrigo. Eu sou inscrito no teu canal desde a época que você falava da Covid. Estou em outra conta porque vou relatar algo pessoal e não quero me expor. Me desviei da fé tem um bom tempo. Desde então venho cometendo diversos pecados que estão me escravizando. Chegou em um ponto que comecei a ter paralisia do sono e tudo. E realmente, pessoal, assim, quando você começa a ser dominado por um tipo de pecado, você se torna servo dele. Então, quando ele fala que estão me escravizando, isso é verdade. Quando você começa a ter uma prática pecaminosa a respeito de alguma coisa na tua vida, você se torna servo dela. A Bíblia fala isso. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: porque pelo qual aquele é dominado, né, por aquilo que você é vencido, do tal se faz servo. Então, se você é vencido pela santidade de Deus, você é servo dela. Se você é vencido pelo pecado, você é servo dele, tá? Então é verdade o que ele está dizendo. Chegou a um ponto em que comecei a ter paralisia do sono em tudo. Inclusive essa questão da paralisia do sono, ela tem relatos de ser uma manifestação demoníaca, tá? De pessoas que já acordaram tendo paralisia do sono e viram demônios, inclusive, ao redor delas. Então, tem relatos de que a paralisia do sono pode estar relacionada a um mau estado espiritual que a pessoa está vivendo por estar fazendo coisas erradas. E isso começa a ter implicações físicas no corpo dela, que podem ter diversas formas, essas implicações. Mas uma delas é conhecida como a paralisia do sono. Ok? Então diz assim: Bom, em outubro do ano passado eu comecei a sair para festas com meu irmão e me envolver com diversas mulheres por aí. Relação sem nenhum tipo de compromisso, apenas buscando incansavelmente o prazer carnal que nunca é preenchido. E de fato nunca é preenchido. Quase até morri por causa de mulher casada. Correu perigo, hein, cara? Correu perigo. O prazer carnal que nunca é preenchido. Por quê? Porque quando você começa a viver uma vida longe de Deus e viver uma vida extremamente voltada apenas para prazeres carnais, aquela vida de carnalidade ela não preenche o vazio que está dentro de você. E você vai aumentando esse vazio dentro de você, porque à medida que você se afasta de Deus, você cria um buraco dentro de você. Tem até uma frase, né, de um homem, Dostoiévski, se eu não me engano, que ele diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Então você não consegue preencher o vazio de Deus dentro da tua vida com metodologia, com autoajuda, com coach, com pecado, com vício. Você não consegue. Porque existem algumas coisas, existem agonias dentro do teu coração, que é um vazio existencial que você só preenche com a presença de Deus. Você pode ir o que for, você pode ir na metodologia, no curso tal, pode encher a tua cabeça de um monte de livro de autoajuda, pode viver uma vida de pecado, pode viver uma vida de vício, de prazeres carnais. Tem um vazio dentro do homem que só a tua intimidade com a presença de Deus é que pode preencher. E voltei para a pornografia depois de 2 anos sem consumir nenhum conteúdo. E falar palavrão também. Não sinto mais nada em relação a Deus. Estou ciente que estou vivendo na prática do pecado constantemente, mas sei lá, isso não é vida. Em relação a Deus, eu não sinto mais nada como era antes. Deus nunca mais falou comigo através da Bíblia. Parei de ler a Bíblia e orar faz tempo. Penso em voltar, mas eu não consigo. Aí realmente isso é porque você está num estado de total fraqueza espiritual que você não consegue se reerguer. Isso é muito comum, tá? Depois que você se entrega a pecados, determinados pecados. Não sei explicar direito isso. Na verdade, isso é o seguinte: quando você começa a viver uma vida de muito pecado, fazendo tudo aquilo que não presta, você começa a ser escravizado pelo pecado, você começa a não ter mais forças emocionais, forças físicas, forças espirituais para conseguir vencer aquele pecado quando ele aparece de novo.
Porque o pecado ele sempre vem na forma de uma tentação. Quando você dá razão à tentação, aí você peca. Por isso que na Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque irar-se é normal. O problema é quando você dá luz, dá continuação à ira. Aí provavelmente você vai fazer alguma besteira. Ou você vai agredir alguém, vai xingar alguém, vai maltratar alguém, aí você pecou. Então, o problema não está na tentação. Você é tentado de tudo que é forma, em pensamentos, em sentimentos, em emoções e atitudes para fazer coisas que não agradam a Deus. Mas você não tá errado ainda. O problema é quando você faz o que a tentação te sugeriu. E depois que você vive uma vida muito praticando aquilo que a tentação está te sugerindo, você se torna escravo daquilo. E você começa a não ter mais forças para voltar àquele estado inicial de obediência. Isso acontece porque o teu espírito está fraco. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um resumo de como você levantar a tua moral, a tua força espiritual, para você passar a vencer esses pecados que parecem estar te escravizando. Ok? Se eu sentisse algo ou alguma outra coisa que confirmasse que ainda tenho oportunidade de salvação, talvez isso seria o suficiente para retornar, voltar aos bons hábitos, compreende? Compreendo. Estou, estou insensível e isso faz com que eu não me importe com nada, nada mesmo, enfim. Estou perdido dos meus próprios problemas criados por mim. Eu queria viver, eu queria ser visto como um cara que pega todas as mulheres, que pega 4, 5 mulheres por semana e tem uma boa reputação, mas isso tudo não passa de vaidade e ego. Salomão estava certo, tudo é vaidade. De fato, é tudo vaidade. Não há necessidade de você viver uma vida dessa, porque olha só, forasteiro, você não tem nada para provar para ninguém. E essas pessoas que de repente estejam te pressionando a viver uma vida assim, na hora que você estiver passando por um problema, elas não estarão do seu lado. Então abandone completamente isso, porque isso pode até ser uma crise de identidade que você tem de ter que afirmar que você pode fazer isso. Você não precisa afirmar nada para ninguém. Você já não mostrou que consegue fazer isso, que consegue ter relacionamento com mulheres? Acabou. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Por que essa necessidade de autoaprovação? Né? Então essa é a primeira pergunta. E realmente isso tudo é uma vaidade. Você está recebendo influências de pessoas que não querem o teu bem, que vivem uma vida hedonista, ou seja, uma vida somente focada em prazeres carnais, e isso, na vida de um homem de Deus, vai levar ele a perder a salvação. Então, primeiro, eu estou aqui não é para te julgar, eu estou aqui para fazer colocações, para a gente fazer um overview do que está acontecendo na tua vida e trazer a mensagem de Deus para poder alegrar e fortalecer o teu coração. Então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, que aqui é a Bíblia, pessoal. Aqui é mensagem de fé. Aqui não é coisa de Apocalipse, essas coisas do meu canal, tá? Aqui é mensagem de fé. E no livro de Lucas, né? E aí eu abri a calculadora sem querer aqui. Né? Se você abrir aí, se vocês abrirem no Evangelho de Lucas, se eu não me engano é Lucas, mas aqui não está dizendo. Lucas 23, né? Lucas capítulo 23, verso 39, no momento que Jesus estava sendo crucificado, haviam dois ladrões sendo crucificados com ele. Sabiam disso? Então, no momento que Jesus estava sendo crucificado, havia um ladrão à esquerda e outro à direita dele. Pelo menos é o que tudo indica. Né? E no verso 39 diz assim: E um dos ladrões que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, por que tu não se salva a ti mesmo e a nós? Respondendo, porém, o outro. Aí havia um outro que diz assim: Tu realmente não teme a Deus, hein, cara? Estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque a gente está recebendo aqui os feitos, o que os nossos feitos mereciam, mas esse homem nenhum mal fez. Aí ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. O ladrão disse para Jesus isso na cruz. Aí Jesus olhou para ele e ele disse assim: Na verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que a gente aprende na palavra de Deus? Aqueles três homens, né, Jesus e os dois ladrões, seriam mortos muito em breve. Morreriam muito em breve. Jesus não foi morto, Jesus entregou a vida dele, não foi morto por ninguém. Quando os romanos foram matar ele, ele já estava morto. Ele entregou o espírito dele. Mas os ladrões foram mortos. E faltando minutos para aquele ladrão morrer,
Jesus em nenhum momento considerou o passado daquele homem. Pelo contrário, perdoou os pecados dele, porque ele reconheceu que ele era o Senhor e disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque a misericórdia do Senhor, ela é sem fim, ela é infinita. Se os nossos pecados fossem mais fortes do que o amor de Deus pelo mundo, Deus não teria entregue o filho dele numa cruz, porque esse trabalho seria vão. O que eu estou querendo dizer? Nunca é tarde para você se reaproximar com Deus, porque para Jesus é sempre possível um recomeço. Agora vocês imaginam se Jesus não salvasse aquele ladrão porque tivesse pensado assim: pô, cara, tu fez coisa errada a tua vida toda, e agora que tu tá faltando pouquinho tempo para tu morrer, tu vem pedir perdão para mim? Olha o teu passado, cara. Só que Jesus nunca foi assim. Jesus, forasteiro, nunca se comportou como o homem se comporta. O homem, ele julga. O homem, ele qualifica. O homem, ele julga. Mas esse não é o comportamento de Jesus. Jesus disse: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. O Filho do Homem, ele não veio para condenar, mas para salvar e dar a sua vida ao resgate de muitos. É o que Jesus disse. Enquanto você não tiver uma visão disso, você vai sempre estar tendo uma visão distorcida da presença, daquilo que Jesus pode ser na tua vida. E Jesus é um recomeço. É por isso que em Apocalipse ele diz assim: eu faço nova todas as coisas. Então Jesus na tua vida nesse momento, assim como na vida daquele ladrão, que faltava muito pouco tempo para ele morrer, Jesus apagou e desconsiderou todo o passado daquele homem e deu a vida eterna para aquele homem, faltando poucos minutos para a morte dele. Porque para Jesus é sempre possível recomeçar. Os teus pecados nunca foram o suficiente para Deus virar as costas para você e nunca será, porque senão ele não entregaria o filho dele numa cruz. Isso é acusação do inferno. Isso aí é julgamento, é acusação, é o espírito de acusação no inferno para te deixar mal, para te deixar doente. Mas Jesus, ele tem uma vida nova a partir de hoje para você. Ele não considera o tempo da desobediência quando você coloca a tua vida diante dele. Ele salvou aquele ladrão não considerando todo o passado errado daquele homem, que ele podia dizer: pô, agora o cara fez um monte de coisa errada a vida toda, aí tá faltando aqui 5 minutos para ele morrer, eu vou perdoar ele. O cara fez tudo errado a vida toda. Não. Em nenhum momento Jesus sequer tocou em algum assunto a respeito disso. Ele só olhou para aquele ladrão e disse assim: cara, tu estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Desconsiderando todo o passado errado de ladrão que aquele homem havia. Todos os roubos, todas as pessoas que ele prejudicou. Todas as pessoas que ele decepcionou. Todas as pessoas que ele maltratou, que ele usou. E de repente você esteja sentindo um sentimento de culpa muito grande dentro do teu coração por causa que você machucou muitas pessoas. Mas Jesus em nenhum momento considerou o passado daquele ladrão e deu a ele uma nova vida. Minutos depois, aquele ladrão foi morto. E até hoje, ele está com Jesus no paraíso. Então nunca é tarde para se aproximar de Deus. Nunca é tarde para recomeçar a tua vida com Deus. Basta você dar o primeiro passo. Ainda que você esteja se sentindo totalmente indigno, pela fé, isso não existe. Você não pode ser dominado pelos pensamentos. Você não pode ser dominado por sensações humanas, porque essas coisas virão sobre a tua vida. O diabo vai criar um sentimento de acusação dentro de você para dizer que você não é digno. Mas Jesus disse para aquele ladrão imediatamente: você hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Não existe limites para a misericórdia de Deus. Você está entendendo? Então que Jesus sopre, em nome de Jesus, que ele sopre e retire do teu coração todo espírito de dúvida, todo espírito de culpa que estiver apavorando o teu coração, oprimindo o teu coração. Que todo tipo de obra do inferno que estiver te oprimindo à noite, todo espírito maligno, tudo aquilo de mal que estiver te atormentando, saia do teu corpo, dos teus pensamentos, da tua alma, do teu espírito, em nome de Jesus. E que você seja tocado por essa mensagem. E para a gente encerrar, né? Eu ainda vou falar um pouquinho. Mas, Rodrigo, você disse que eu estou sendo escravizado pelo pecado e não estou tendo forças para me reerguer. O primeiro passo é o reconhecimento. O primeiro passo você já deu. Você já tem a metade do caminho para reconstruir a tua vida com Jesus. Porque você, mesmo sabendo das coisas que você estava fazendo errado, nunca te escapou nem que fosse uma chama de arrependimento. Você sempre soube desde o início
que você não estava fazendo a coisa certa. E esse é o primeiro passo, é o reconhecimento. Isso é porque já existe uma chama de arrependimento crescendo dentro de você e você quer mudar. É bom, o pecado é bom, ele te coloca numa situação muitas vezes de prazer, mas você sabe que isso não é vida, que muitas vezes é um prazer momentâneo e logo depois vem a consequência, que é aquela bad que dá, que é aquela sensação ruim e você quer mudar. Então o primeiro passo você já deu. Você se expôs no meu YouTube e Deus vai honrar a atitude do teu coração. Só que existem 3 coisas que você precisa fazer, que sem elas você não vai conseguir prevalecer contra o mal. E eu vou escrever aqui para vocês terem uma ideia, né? O que é isso que você está dizendo, Rodrigo? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar o menu de pesquisar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e 4. Olha o que diz. Porque andamos na carne, mas a nossa luta, as nossas armas, elas não são da carne. O que eu estou querendo dizer? Você não vai vencer o pecado usando a força do teu braço, o teu próprio entendimento, a tua própria inteligência, porque você está lidando com coisas que são muito maiores do que as tuas forças carnais. Então, como é que eu venço uma vida em que eu estou sendo escravizado pelo pecado? Como é que eu consigo vencer? Será que é pelo meu braço? Será que é pelo estado mental de consciência? Será que é para uma palestra coach? Não, meu irmão, tu está enrolado se tu for por esse caminho. Então o apóstolo Paulo ele dá uma diretriz de como a gente vence. Porque no verso 4 ele diz assim: porque as armas da nossa luta elas não são carnais, mas elas são de Deus, elas provêm de Deus, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque grande parte do ataque que o cristão sofre para fazer tudo aquilo que não vem de Deus acontece nos pensamentos dele. E aquilo você concebe aquilo, né? Você você deixa aquilo criar raiz e você faz a vontade daquilo. Aí é quando você peca. Então, é na mente que acontece o campo de batalha. Só que as armas para você vencer isso, elas não são armas carnais, humanamente, elas não são humanas. Então existem 3 coisas que você precisa fazer que sem elas você não vai conseguir destruir essa fortaleza, essa altivez que se levanta contra a tua vida para fazer você se afastar de Deus. A primeira, a oração. Você precisa, a partir de hoje, mesmo se sentindo um lixo, é pela fé, você precisa reservar um tempo buscando a presença de Deus. Você precisa entrar no teu quarto, entrar num cômodo teu de madrugada, no momento que você tem tranquilidade na tua casa, e você orar a Deus, você clamar a Deus por ajuda. Porque eu nunca vi uma pessoa se aproximar de alguém sem que ela busque intimidade com essa pessoa. Você não tem como falar de um Deus que você não conhece. Você não tem como se tornar amigo de um Deus que você não conhece. Então, quando você se aproxima de Deus, Deus ele se aproxima de você. Então, o primeiro passo para você destruir essa fortaleza que você se envolveu e que agora você se sente fraco e não tem forças espirituais para vencer, o primeiro passo é uma vida constante de oração. Você reservar todo dia um tempo da tua vida para orar a Deus. Essa é a primeira arma. A segunda é o jejum. Todo cristão que não tem uma prática constante de jejum sempre vai viver, na maioria das vezes, numa certa superficialidade das coisas de Deus. Se você quer quebrar cadeias que foram construídas na tua vida por causa de uma vida de distanciamento de Deus, você precisa imediatamente praticar a prática do jejum. Vou te dar um exemplo. Uma vez por semana, eu acordo já em jejum e eu vou até as 7, 8 horas da noite. Isso quando eu não faço o dia inteiro e entrego na manhã do dia seguinte. Eu fico sem comer qualquer coisa e bebo apenas água. Por quê? Por que você faz o jejum? Agora eu vou explicar para vocês por que vocês fazem o jejum. Por que o jejum é muito poderoso.
Por que que o jejum é muito poderoso? Será que você consegue me mostrar na Bíblia, Rodrigo? Por que que o jejum ele é muito poderoso? Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Olha o que que diz em Marcos. Olha no livro de Marcos o que que diz. Depois de Jesus ter entrado na casa com seus discípulos e perguntar em particular: por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E ele respondeu: existe uma espécie de demônios que só sai com oração e com jejum. Ou seja, existem forças espirituais, coisas que estão em nós ou nos outros, que a gente só consegue libertar, quebrar, apenas com oração e com o jejum. Então, quando você jejua, busca uma vida de oração e de jejum, você destrói essas forças do inferno. Então, uma vida sem jejum, dificilmente você vai conseguir resgatar a tua vida com Deus. Mas vai depender de você. Aí nisso aí não tem nada que eu consiga fazer por você. O que eu posso fazer por você é orar. Orar pela tua vida para que Deus te fortaleça, te dê discernimento das coisas de Deus. Mas tem coisa que você só vai vencer através da oração e do jejum. Não viva uma vida apenas de oração, mas também aplique à tua rotina semanal uma prática de jejum, nem que seja 1, 2 vezes por semana. Porque quando você jejua, você mortifica a carne e você levanta o teu espírito. E cadeias no mundo espiritual, coisas que você nunca vai entender, começam a ser quebradas. Então aquilo que você não conseguia ter força, tu passa a ter. Aquilo que você não conseguia vencer, você passa a vencer. Você vai começar a ver que o teu espírito vai ser fortalecido através da prática de jejum, e aquilo que você achava que não tinha forças para vencer, você começa a ter forças. Por quê? Porque você está fortalecendo o teu espírito. E só quem vence a tentação, meu amigo, é o espírito, porque a carne é fraca. Como é que você vai vencer uma estrutura espiritual que foi montada por uma vida constante de pecados, meses e meses e meses fazendo tudo errado? Como é que você vai conseguir vencer isso? Isso já está entranhado em você. Mas isso não está entranhado só nas tuas emoções, no teu psique. Isso também está entranhado em formas de demônios, de espíritos, que no mundo espiritual estão te escravizando, te atormentando. E você só vai conseguir vencer essas coisas através do jejum e da oração. Quando você começa a jejuar, cadeias no mundo espiritual são quebradas. E você começa a ver uma transformação na tua vida e nas pessoas próximas de vocês. Olha, pessoal, falar de jejum comigo é complicado, porque se eu parar aqui para falar para vocês todas as experiências com Deus que eu já tive através do jejum, é um negócio absurdo, é um negócio bizarro. Porta de emprego, relacionamento, Deus trazendo para a luz intenção de pessoas para mim, pessoas com quem eu me relacionei, que eu sentia que tinha alguma coisa de errado. Era eu fazer um jejum, vinha tudo para a luz. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Coisa no trabalho, afronta dentro do trabalho, era eu jejuar que mudava tudo. Muitas experiências. E a própria vida com Deus. Eu me sentia mais próximo dele, eu me sentia mais próximo dele, eu passava a estar mais sensível à voz dele. Se você quer passar a ouvir mais a voz de Deus e estar mais sensível à presença dele, jejua. Pague um preço de jejum, senão a tua vida não vai sair do lugar. Cristão que não jejua vai viver na superficialidade. Lamento, mas é uma verdade. E a terceira, para a gente encerrar, é a leitura da palavra. Como é que você vai viver uma vida ao lado de um Deus que você não conhece? Como é que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus e receber o poder e conhecer um Deus que você não lê sobre ele? Então, como é que você pode se tornar uma pessoa cheia de Deus se você não estuda, não lê a palavra para entender qual é a vontade dele sobre a tua vida? Meu Deus do céu! Então, o terceiro lugar para a gente encerrar essa mensagem de hoje de fé é a leitura da palavra, é a terceira arma espiritual. Porque ali você vai ter o testemunho dos profetas, o testemunho dos apóstolos. Ali você vai se aproximar de Deus, porque ali você vai compreender os feitos dele durante a Bíblia. E você vai entender qual é o poder de Deus e o que ele pode fazer na tua vida e a vontade dele para a tua vida. Então, como é que eu posso entender de um Deus que eu não leio sobre? Não tem como. E é por isso que existe a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que é para você examinar e aquela natureza, a natureza é aquele poder, aquela virtude daquilo que está escrito passar a habitar dentro de você.
Aí você começa a se fortalecer em Deus, coisas grandes começam a acontecer na sua vida. Por quê? Porque quando o problema vier, você vai dar um chega para lá nele. Peraí. Porque eu conheço a palavra de Deus e eu sei o que ele já fez por aquelas pessoas. E se ele fez por aquelas pessoas, ele pode fazer por mim também. A palavra de Deus, ela faz você entender a Deus. E quando você entende a Deus, você cria fundamentos nele. Então, toda vez que vem um problema, ele não consegue mais ter a mesma força que tinha com você antes, porque agora você tem um conhecimento das coisas de Deus. É muito profundo, pessoal, o que eu estou falando aqui nesse vídeo. E com muito carinho para o forasteiro. E para todos aqueles que forem tocados por essa mensagem. Graças vos sejam multiplicadas abundantemente no coração de vocês, na mente de vocês. E que vocês possam usar a partir de hoje essas 3 ferramentas. Sem elas, vocês não vão sair do lugar. Agora, tudo tem um começo. E não importa a situação que você se encontra. Jesus em nenhum momento olhou para o pecado, o passado daquele ladrão. Ele simplesmente viu que aquele homem reconheceu que ele era o Cristo e disse para aquele ladrão: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E adivinha, ele está lá. O ladrão. Todos poderiam julgar, mas cara, tu fez tanta coisa errada, tu não é digno. Para Jesus não é assim, meu irmão. Para Jesus é sempre possível recomeçar. Então eu espero que essa mensagem tenha entrado no teu coração com poder, que você a partir de hoje tenha sede de Deus e que você possa ter sido ricamente edificado com essa mensagem, porque para Jesus Cristo é sempre possível recomeçar. Beleza, pessoal? Então não deixem de escrever as coisas. Não deixem de escrever as coisas no meu canal. É muito fácil eu chegar aqui e trazer uma mensagem, ó, valeu. Não, eu me preocupo com cada um de vocês, principalmente quando vocês abrem o jogo nos comentários e falam a respeito de coisas de vocês, tá? Como já aconteceu, como eu já entrei em contato por e-mail, pelo Instagram, de pessoas no meu canal que vieram me pedir ajuda de oração, direcionamento, ouvir uma palavra de Deus, tá? Então que Deus te abençoe. Como tá difícil encontrar gente que prega um evangelho simples, pessoal, um evangelho puro. Eu fico vendo no Instagram umas páginas de cada picaretagem, que hoje agora tudo é coach, meu irmão, tudo é dinheiro agora. É muita coisa que está acontecendo e é difícil a gente encontrar uma pessoa pura que prega um evangelho puro e simples. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te encha do Espírito Santo nesse momento. Que ele recomece uma nova história na tua vida em nome de Jesus. Tá ligado isso na terra e nos céus. Beleza, pessoal? Havendo novas informações, eu venho aqui e atualizo vocês no meu canal. Beleza, galera? Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.